Capítulo 19. Como usar a mente subconsciente para eliminar o medo. Um de meus alunos foi convidado para discursar no banquete anual de sua associação de classe. Ele me confessou que estava apavorado com o pensamento de falar para milhares de pessoas, muitas das quais importantes em seu campo de atuação. Ainda assim, venceu o medo da seguinte maneira: durante várias noites, sentou-se durante 5 minutos numa poltrona, dizendo a si mesmo em tom lento, tranquilo, positivo: vou vencer esse medo, estou vencendo-o nesse instante. Falo com tranquilidade e confiança, estou relaxado e à vontade. Dessa maneira, ele pôs em ação uma clara lei da mente. Ao chegar a hora, venceu o medo e fez um discurso muito aplaudido. A mente subconsciente é sensível à sugestão, é controlada por sugestão. Quando silenciamos a mente e relaxamos, os pensamentos que povoam o consciente mergulham para o subconsciente. O processo assemelha-se à osmose, na qual ocorre uma mistura de fluidos separados por uma membrana porosa. À medida que essas sementes positivas ou pensamentos seguem para a área do subconsciente, elas crescem segundo sua natureza e nos tornamos equilibrados, serenos e calmos. O maior inimigo do homem. Alguém já disse que o medo é o maior inimigo do homem. Está por trás do fracasso, da doença, de relações humanas insatisfatórias. Milhões de pessoas têm medo do passado, do futuro, da velhice, da loucura e da morte. O medo, porém, é apenas um pensamento na mente. Isso significa que temos medo de nossos próprios pensamentos. Uma criança pequena pode ficar paralisada de medo quando um coleguinha lhe diz que há um monstro embaixo da cama que irá pegá-la durante a noite. Quando os pais acendem a luz e lhe mostram que não há monstro algum, ela perde o medo. O medo na mente da criança era tão real como se houvesse realmente um monstro embaixo da cama. Ela foi curada de um pensamento sem fundamento algum na realidade. Não existia aquilo que ela temia. Da mesma maneira, a maioria dos nossos medos tampouco tem fundamento na realidade. Eles nada mais são do que um conjunto de sombras sinistras, e sombras nenhuma realidade tem. Faça as coisas que teme. Ralph Waldo Emerson, o grande filósofo e poeta do século XIX, disse o seguinte: faça a coisa que teme e a morte do medo é certa. Houve época em que eu era tomado de um medo incrível só em pensar em falar em público. Se tivesse me curvado a esse medo terrível, tenho certeza de que você não estaria agora lendo este livro. Eu jamais teria conseguido passar aos outros o que aprendi sobre o funcionamento da mente subconsciente. Venci-o seguindo o conselho de Emerson. Tremendo por dentro, dirigi-me a plateias e falei. Aos poucos, tornei-me menos medroso, até que finalmente me senti à vontade o suficiente para gostar do que fazia. Comecei mesmo a esperar com prazer a oportunidade de fazer palestras. Fiz o que tinha medo de fazer e a morte do medo foi inevitável. Quando dizemos positivamente que vamos vencer os medos e chegamos a uma decisão final na mente consciente, liberamos o poder do subconsciente, que começa a fluir de acordo com a natureza de nossos pensamentos. Superando o medo da plateia. Em um capítulo anterior, descrevi o caso de Janet, uma jovem cantora de ópera, cuja carreira foi interrompida por um caso terrível de medo da plateia. Ao ser convidada para um teste de voz, com possibilidade de escolha para um papel importante numa ópera, compreendeu que essa bem que poderia ser sua última oportunidade de sucesso. Ainda assim, o nervosismo de enfrentar o público continuava tão forte como nunca. A menos que conseguisse vencê-lo, sabia que fracassaria mais uma vez. Como maneira de superá-lo, isolou-se em uma sala e fez o melhor que pôde para relaxar corpo e mente. Com o objetivo de repelir a sugestão de medo que lhe dominava o subconsciente, repetiu devagar, tranquila e convictamente as seguintes palavras: eu canto maravilhosamente bem, sou equilibrada, serena, confiante e calma. Repetiu essas palavras de 5 a 10 vezes de cada vez. Ao fim de uma semana, sentia-se equilibrada e confiante. Ao chegar a hora, fez um teste brilhante. Se você adaptar o mesmo procedimento a qualquer situação em que se encontre e levá-lo até o fim com seriedade e confiança, a morte do medo será inevitável. Medo do fracasso. Frequentemente recebo visitas de estudantes de uma universidade próxima. Uma queixa comum a muitos deles é o que podemos chamar de amnésia por sugestão durante os exames. Eles me contam sempre a mesma história. Antes do exame, sei a matéria de cor e salteado, e lembro-me de todas as respostas depois, mas quando estou na sala, olhando para a prova, dá um branco em mim. Muitos de nós tivemos experiências semelhantes. A explicação desse fato está em uma das grandes leis da mente subconsciente. A ideia que se transforma em realidade é aquela à qual damos atenção mais concentrada.
Conversando com os estudantes, descobri que a ideia que davam mais atenção era a do fracasso. Como resultado, era fracasso o que o subconsciente transformava em realidade. O próprio medo do fracasso cria a experiência de fracasso por amnésia temporária. Uma estudante de medicina chamada Sheila era uma das mais brilhantes da classe. Mesmo assim, quando fazia uma prova oral ou escrita, dava um branco nela ao ouvir ou ler as perguntas mais simples. Expliquei-lhe a razão desse fato. Durante vários dias antes do exame, ela estivera pensando e preocupando-se com as possibilidades de fracasso. Esses pensamentos negativos tornaram-se carregados de medo. Pensamentos saturados da poderosa emoção do medo são transformados em realidade no subconsciente. Em outras palavras, a jovem estudante estava pedindo ao subconsciente que desse um jeito para ela ser reprovada. E foi isso exatamente o que ele fez. No dia do exame, quando deu por si, foi atacada por amnésia de sugestão. Como ela venceu o medo? Estudando o funcionamento da mente subconsciente, Sheila aprendeu que nela havia o tesouro da memória. O subconsciente continha o registro perfeito de tudo que ela ouvira e lera durante as aulas. Além disso, aprendeu que o subconsciente é impressionável e que responde em reciprocidade. A maneira de manter com ele uma forte comunicabilidade é relaxar e adotar um estado de espírito tranquilo e confiante. Todas as noites e pela manhã, Sheila começou a imaginar os pais, dando-lhe parabéns por suas maravilhosas notas. Segurava nas mãos a carta imaginária que deles recebera. Ao começar a pensar no resultado almejado, gerou uma resposta correspondente ou recíproca em si mesma. Submetido a esse estímulo constante, o poder todo sábio e todo poderoso do subconsciente assumiu o comando. De acordo com isso, deu ordens à mente consciente e dirigiu-a. Sheila imaginou o resultado que queria, criando dessa maneira meios para concretizá-lo. Segundo esse procedimento, não teve mais problemas para passar nos exames subsequentes. A sabedoria residente no subconsciente assumiu o comando e obrigou-a a dar o melhor de si mesma. Medo de água. Quando tinha por volta de 10 anos, caí acidentalmente em uma piscina. Não sabia nadar. Bati os braços em desespero, mas em vão. Senti que estava afundando. Ainda me lembro do terror que senti quando a água escura se fechou à minha volta. Tentei respirar e enchi a boca de água. No último momento, outro menino notou a enrascada em que eu estava, saltou para a água e me puxou para fora. A experiência mergulhou no meu subconsciente e o resultado foi que durante anos tive medo de água. Certo dia, contei esse medo irracional a um sábio e idoso psicólogo. Vá para uma piscina, disse ele. Olhe para a água. Ela é simplesmente um composto químico, constituído de 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Ela não tem vontade nem consciência. Você, porém, tem ambas. Inclinei a cabeça, perguntando-me ao mesmo tempo onde ele queria chegar. Uma vez que compreenda que a água é essencialmente passiva, diga em voz alta e forte: vou dominar você. Com os poderes da mente, vou dominá-la. Em seguida, jogue-se na água, tome lições de natação, use seus poderes internos para dominá-la. Fiz o que ele mandava. Logo que assumi uma nova atitude mental, o poder onipotente do subconsciente respondeu, dando-me força, fé e confiança. Permitiu-me superar o medo e dessa forma venci a água. Hoje em dia, por prazer e por questões de saúde, nado todas as manhãs. Não permita que a água o domine. Lembre-se, você é o senhor da água. Domine a técnica de superação de todos os tipos de medo. Vejamos uma técnica para superar o medo que ensinei em palestras a milhares de pessoas. Ela funciona como um passe de mágica. Experimente-a. Suponhamos que você tem medo de água. Comece agora. Sente-se imóvel 3 ou 4 vezes por dia. Entre em um estado de profundo relaxamento. Em seguida, imagine-se nadando. Subjetivamente, você está nadando. Mentalmente, você se lançou na água. Sente a temperatura fria dela e o movimento dos braços e das pernas. Tudo isso é atividade da mente real, vívida e profundamente agradável. Note que isso não é devaneio ocioso. Entenda que o que está experimentando na imaginação será revelado na câmara escura do subconsciente. Em seguida, você será compelido a manifestar no mundo real a imagem e a semelhança do quadro que gravou na mente mais profunda. Na próxima tentativa para nadar, será a alegria que subirá à superfície. Essa é uma das leis do subconsciente. Você pode aplicar a mesma técnica a outros medos. Se tem medo de altura, imagine-se dando um passeio nas montanhas. Sinta a realidade de tudo. Desfrute o ar puro, as cores das montanhas, a paisagem emocionante. Fique certo de que, à medida que continuar a fazer isso mentalmente, fará também fisicamente com facilidade e conforto. Ele abençoou o elevador. Jonathan é executivo em uma grande empresa. Durante muitos anos, teve pavor de andar de elevador. Para não enfrentar isso, subia todas as manhãs 7 andares até a sala onde trabalhava.
Quando precisava conversar com funcionários de outras empresas, cujas salas ficavam em andares mais altos, sempre arranjava uma desculpa para recebê-los em sua sala ou em um restaurante. Viagens de negócios eram uma tortura para ele. Tinha que telefonar antes para certificar-se de que seu quarto ficaria em um andar baixo e que poderia usar a escada. O medo era produto da mente subconsciente, talvez reflexo de alguma experiência que esquecera por completo. Aprendendo como a coisa funcionava, resolveu mudá-la. Começou a abençoar o elevador de todas as noites e várias vezes durante o dia. Em um estado de espírito calmo, confiante, repetia para si mesmo: o elevador de nosso prédio é uma ideia maravilhosa. Ela veio da mente universal. É um benefício e uma bênção para todos os nossos empregados. Proporciona um serviço maravilhoso. Funciona dentro da ordem divina. Uso-o em estado de paz e com alegria. Permaneço em silêncio, agora, enquanto as correntes de vida, amor e compreensão fluem por meio de meus moldes de pensamento. Em minha imaginação, estou agora no elevador. Deixo-o e entro em minha sala. O elevador está cheio de empregados nossos. Converso com eles e todos são cordiais, alegres e despreocupados. Isso é uma experiência maravilhosa de liberdade, fé e confiança. Eu sou grato. Medo anormal e normal. O recém-nascido só tem dois medos básicos, de cair e o de sons altos e repentinos. Esses medos são perfeitamente normais. Servem como um tipo de sistema de alarme que nos é dado pela natureza como meio de autoconservação. O medo normal é bom. Ouvimos um carro vindo pela estrada em nossa direção, damos um passo para trás e sobrevivemos. O medo momentâneo de ser atropelado é superado pelo de recuar. Todos os demais tipos de medo são anormais, causados por certas experiências ou a nós transferidos pelos pais, parentes, mestres e outros que nos influenciaram quando éramos crianças. Medo anormal. O medo anormal instala-se quando deixamos que nossa imaginação se descontrole. Conheci uma mulher que foi convidada a voar à volta ao mundo e começou logo a recortar em jornais todas as notícias de desastres de aviação. Chegou até a adquirir uma fita de vídeo do The World's Worst Airplane Crashes, os piores desastres aéreos do mundo. Chegava a imaginar o avião caindo no oceano e ela se afogando. Isso é medo anormal. Caso tivesse persistido, é muito grande a probabilidade de que tivesse atraído para si o que mais temia. Outro exemplo de medo anormal é o de um empresário de Nova York, muito bem sucedido e próspero. Criou um filme mental no qual a empresa era obrigada a pedir falência e ele perdia tudo. Quanto mais passava o filme na tela da mente, mais mergulhava em depressão profunda. Mas recusou-se a acabar com as imagens mórbidas. Continuava a dizer à esposa: essa situação não pode durar. Essa boa fase vai acabar logo. Não adianta, vamos quebrar. A esposa me contou que depois que ele de fato faliu, todas as coisas que imaginou e temeu aconteceram. Embora as coisas que temia não existissem, ele as transformou em realidade, com medo constante, acreditando no desastre financeiro e esperando-o. Ou como disse Jó, aquilo que eu temia desabou sobre mim. O mundo está cheio de gente que teme que algo terrível aconteça aos filhos ou que sejam vítimas de alguma catástrofe pavorosa. Se leem uma notícia sobre uma epidemia de doença rara, apavoram-se pensando que vão contraí-la. Alguns até imaginam que já a pegaram. Tudo isso é medo anormal. A maneira de superar o medo anormal. Se você vive obcecado por medo anormal, tem que se esforçar para se mover mentalmente na direção oposta. Se permanece na extremidade do medo, vai sofrer de paralisação, além de deterioração mental e física. Ao surgir o medo, uma das leis básicas da mente subconsciente gera imediatamente o desejo de algo oposto à coisa temida. Ponha toda a atenção na coisa imediatamente desejada. Deixe-se absorver e impregnar pelo desejo. Acredite que o subjetivo sempre vence o objetivo. Essa atitude lhe dará confiança e melhorará seu estado de ânimo. O poder infinito da mente subconsciente está agindo em seu benefício. Ele não falha, em consequência, você terá a paz e a segurança que deseja. Analise seus medos. O chefe de vendas de uma grande empresa multinacional me confidenciou que, quando começou a trabalhar como vendedor, tinha que dar 5 ou 6 voltas em torno do quarteirão antes de reunir coragem para visitar um cliente. Sua chefe nessa época era uma pessoa muito experiente e sensível. Certo dia ela lhe disse: não tenha medo do monstro escondido atrás da porta, não há monstro nenhum. Você é vítima de uma falsa crença. A chefe disse ainda que em todas as ocasiões em que sentia indícios de medo, enfrentava-o, olhava-o na cara, bem dentro dos olhos. Quando fazia isso, descobria sempre que o medo diminuía e finalmente desaparecia. Ele aterrissou na selva.
Um ex-capelão do Exército dos Estados Unidos, chamado John, contou-me que durante a Segunda Guerra Mundial, o avião em que voava foi atingido e danificado por um ataque antiaéreo. Teve que saltar de paraquedas sobre as montanhas cobertas de matas da Nova Guiné. Claro que ficou com medo, mas sabia que o medo se apresentava de duas formas, a normal e a anormal. O tipo anormal que estava tentando controlá-lo é parente próximo do pânico. Resolveu fazer imediatamente alguma coisa sobre o medo. Começou a conversar consigo mesmo, dizendo: John, você não pode se render ao medo. Seu medo é um desejo de proteção e segurança e de uma forma de escapar dessa situação. No centro de uma pequena clareira, esforçou-se para acalmar a respiração. Afastou-se resolutamente os primeiros sintomas de medo. Logo que se sentiu mais relaxado, começou a dizer: a inteligência infinita, que guia os planetas em suas órbitas, está agora me conduzindo e guiando para fora dessa selva e para a segurança. Continuou a dizer isso durante 10 minutos ou mais. De repente, disse John, senti alguma coisa começar a se mover dentro de mim. Era um estado de espírito de confiança e fé. Fui atraído para um dos lados da clareira. Lá encontrei leves marcas de uma trilha e comecei a andar. 2 dias depois, milagrosamente, cheguei a uma pequena aldeia de nativos, cordiais. Eles me alimentaram e em seguida me levaram para a borda da selva, onde um avião de resgate me apanhou. John foi salvo pela mudança da atitude mental. A confiança e fé na sabedoria e poder subjetivo nele existentes deram-lhe a solução do problema. E ele acrescentou: se eu tivesse começado a me lamentar de minha sorte e sucumbir ao medo, o monstro do medo teria me dominado. Então, com certeza, teria morrido de medo e fome. Ele mesmo se desmentiu. Rafael era executivo em uma grande fundação. Confessou-me que durante 3 anos viveu apavorado com a possibilidade de perder o cargo. Estava sempre imaginando o fracasso. Vivia temendo que subordinados fossem promovidos antes dele. As coisas que ele temia não existiam, salvo como pensamentos mórbidos de ansiedade. A imaginação vívida dramatizava a perda do emprego, e com isso ele se tornou cada vez mais nervoso e ineficiente. Finalmente foi forçado a pedir demissão. Na realidade, Rafael demitiu a si mesmo. As imagens negativas constantes, a enorme quantidade de sugestões de medo que despejava no subconsciente, fizeram com que este respondesse e reagisse de acordo. Levou-o a cometer erros e a tomar decisões tolas. Essas, por sua vez, geraram fracasso. Ele talvez nunca tivesse sido demitido se houvesse passado para o lado oposto da mente. Conspiraram contra ele. Durante um circuito de palestras pelo mundo, tive uma conversa de 2 horas com um servidor público importante em um dos países que visitei. Descobri que esse homem tinha um profundo senso de paz interior e serenidade. Disse-me que, embora fosse constantemente bombardeado com insultos pelos jornais da oposição, jamais permitia que isso o perturbasse. Seu método consistia em tornar-se imóvel durante 15 minutos pela manhã e aceitar que, em seu eu interior, havia um oceano de paz profundo e imóvel. Meditando dessa maneira, ele gerava um tremendo poder que vencia todos os tipos de dificuldades e medos. Meses antes, recebera à meia-noite um telefonema de um colega em pânico. De acordo com o colega, um grupo conspirava contra ele. Pretendiam derrubá-lo do governo com a ajuda de elementos dissidentes das Forças Armadas. Em resposta, o funcionário respondeu: vou dormir agora em perfeita paz. Amanhã, às 10 horas, podemos discutir esse assunto. E ele me explicou: sei que nenhum pensamento negativo pode se materializar, a menos que eu o impregne de emoção e o aceite mentalmente. Recuso-me a lhe aceitar a sugestão de medo. Por conseguinte, nenhum mal pode me acontecer, a menos que eu permita. Notem como ele estava calmo, frio, sereno. Não ficou transtornado, nem começou a arrancar os cabelos ou torcer as mãos. Em sua mente encontrou a água parada, a paz interior e uma grande calma. Livre-se de todos os seus medos. Na Bíblia encontramos a fórmula perfeita para nos livrarmos do medo. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34:4. Senhor é uma palavra antiga que significa lei, ou seja, o poder de sua mente subconsciente. Descubra as maravilhas do subconsciente. Procure compreender como ele trabalha e funciona. Domine as técnicas que foram ensinadas neste capítulo. Coloque-as em prática agora, hoje. E o subconsciente responderá e você se livrará de todos os medos. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores.